Olá, crianças, tudo bem? Aula de hoje nós vamos continuar nossa sequência 3, sequência didática Cartas que vinculam pessoas e ampliam debates. A aula 4 dessa sequência começa na página 46, tá? Essa página aqui que nós estamos. Leitura colaborativa de uma notícia e análise de uma carta de leitor. Bom, como nas aulas anteriores nós vimos, nessa sequência nós trabalhamos um pouquinho de carta pessoal, tá? Analisamos, escrevemos uma carta pessoal. E agora nós estamos analisando e aprendendo um pouquinho sobre cartas de leitor, tá? Então, o que vamos aprender nesta aula? Nesta aula, vamos ler uma notícia colaborativamente e analisar uma carta de leitor enviada ao jornal em que a notícia foi publicada. Para conhecermos como a leitora se posiciona frente a um texto lido no jornal. A ideia é que vocês conheçam essa prática social e qual a importância dela para os leitores. A atividade. 1. Junto com seus colegas e sua professora, você irá ler uma notícia. Converse com eles sobre duas questões abaixo, no começo da leitura, enquanto trocam suas ideias, realize anotações. Então, aqui eu vou falar um pouquinho dessas questões, vocês podem conversar com algum familiar, tá? Algum responsável que está com vocês. Questão A. Por meio do título, é possível saber qual é o assunto da notícia? Comente. B. Complemente com a leitura do subtítulo. Sua hipótese sobre o assunto que será tratado na notícia foi ampliada? Agora leia a notícia publicada em um jornal online. Então, olha só, aqui nós temos a notícia. Projeto garante por lei presença de animais em condomínios. Entenda. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, analisa um projeto de lei que reconhece o direito de criação de animais domésticos em condomínios. O projeto de lei dá ao condomínio o direito de criar os animais em seus apartamentos, desde que, claro, atenda aos requisitos do prédio, como não provocar danos ou colocar a segurança dos outros moradores em risco. Em entrevista ao Senado Notícias, o senador assinala que não há razão por que a sua criação seja vedada pelas convenções ou regimentos internos dos condomínios e de edifícios, o que, no nosso entender, será capaz de regular o tema de maneira mais razoável e adequada. Enquanto faz um cafuné no seu animal de estimação, você deve estar achando estranho a autorização formal para criar cães e gatos em condomínios. O síndico ou comissões de moradores não podem vetar a presença dos bichos domésticos. Mas acredite, o impedimento acontece. Por isso, o posicionamento da terceira turma do Superior Tribunal da Justiça, STJ, que autorizou a presença de animais domésticos em condomínios, baseada no caso de uma moradora que entrou com a ação para poder criar sua gata no apartamento onde mora. Quanto ao PL 4.969/2019, o projeto tramita em decisão terminativa na Comissão de Constituição e Justiça e aguarda o recebimento de emendas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil possui por volta de 132 milhões e 400 mil, de animais domésticos. Então, essa notícia é adaptada de projeto de lei. Projeto garante por lei presença de animais em condomínios, tá?
tá? Aqui é o site onde está disponível essa notícia e a data do acesso. Agora vocês vão discutir essas questões que estão aqui com algumas pessoas na casa de vocês. Vocês podem ler a notícia em voz alta para conversar um pouquinho sobre essas questões que foram tratadas na notícia acima, tá bom? Por que você acredita que a autorização formal para criar cães e gatos em condomínios seja necessária? A autorização formal seria essa autorização em forma de uma lei, tá? Autorização em forma de algo superior que determinou. B. Essa autorização formal refere-se a um projeto de lei que na notícia diz que tramita em decisão terminativa. Como você acredita que funciona esse projeto? Você acha que o PL já pode ter sido aprovado? PL é projeto de lei. Por quê? O que você acha desse projeto de lei? Então, baseando nessas perguntas, comentem um pouquinho com os familiares, pensem na opinião de vocês, tá? Sobre o que vocês entenderam. Qualquer coisa, volta na notícia, lê a notícia de novo para poder ficar claro o assunto. Atividade 2. Leia a carta que uma leitora escreveu para o jornal online, apresentado na atividade anterior, demonstrando a sua opinião sobre o assunto. Então, olha a carta de uma leitora após ter lido a notícia. Ela escreveu para, colocar a sua opinião sobre a notícia. São Paulo, 18 de setembro de 2019. Prezado jornal. Li a notícia, projeto de lei garante, por lei, presença de animais em condomínios. Entenda. Publicada na seção debate, e fiquei muito contente em saber que é um projeto de lei que trata do direito da criação de animais domésticos nos condomínios, pois acredito que esse assunto precisa ser regulamentado em todo o país. No meu prédio, há alguns moradores que não concordam com os pets, que não concordam que os pets sejam aceitos no condomínio e sempre reclamam quando ouvem os latidos dos cachorrinhos brincando. O síndico também não demonstra sua opinião totalmente favorável à presença dos bichinhos de estimação. Então, muitas vezes, temos que marcar reuniões que nunca chegam a um acordo permanente. Na minha opinião, os pets são como amigos e todas as pessoas deveriam ter direito de ter a companhia desses peludos brincalhões. Acredito que uma autorização formal, como a que este projeto de lei proporciona, possa ajudar a resolver os problemas do meu prédio e de várias outras pessoas que possuem animais de estimação. A autorização será uma grande conquista para os tutores de bichinhos. Caroline Woff. Bom, esse texto foi produzido somente para fins didáticos, tá? Ele, na verdade, foi feito para ser trabalhado aqui com os alunos na escola, tá bom? Um exemplo de carta de leitor enviado após ter lido aquela notícia acima. Qual que é a opinião de Carolina Woff sobre o assunto? Então, Carolina foi quem escreveu essa carta de leitor. Qual foi a opinião dela sobre aquela notícia? Ela concorda, discorda, por quê? Ela concorda com o quê? Com o que ela tá concordando, com o que ela foi favorável, né? E por quê? B. Em sua opinião, por que acredita que Carolina se sentiu mobilizada a enviar essa carta? Por que ela quis enviar essa carta? O que mobilizou ela a enviar essa carta, tá? Para o jornal, após ler a notícia. Escreva aqui explicando o que vocês entenderam. Bom, após responder
e entender, trabalhar com essa carta que nós acabamos de ler, né? Vocês vão passar para a página 49, que já é a aula 5 e 6. Essa aula 5 e 6, vocês vão comparar cartas de leitor, tá bom? Na forma como são escritas com a forma como são publicadas. Eu já falei nas aulas anteriores que as cartas de leitor, como nós escrevemos e enviamos, ela é completa, ela é maior, ela tem mais detalhes. E a forma como ela é publicada, como os editores da revista, do jornal, publica ela, elas são pequenas, resumidas, somente alguns trechos. Então, vocês, nessa aula, vocês vão comparar as duas cartas, completa, como elas são escritas, e a resumida, o trechinho, como elas são publicadas, tá bom? O que vamos aprender? Nas próximas aulas, vamos refletir sobre duas versões de cartas de leitores. A primeira versão diz respeito à carta na forma como os leitores as produzem, e a segunda versão corresponde à carta como é publicada no jornal. O desafio será descobrir as diferenças entre elas e as razões pelas quais elas se diferem entre si. Então, nós vamos entender tudo isso. Atividade 1. Nesta atividade, vamos conhecer duas versões de cartas de leitores. A primeira versão se refere à carta na forma como são escritas pelos leitores. E a segunda versão se refere à forma como são publicadas. Então, como eu expliquei, tá? Vocês vão ler a primeira versão, a carta 1, a forma como ela é escrita, ou seja, completa. Tem o cabeçalho, que é local, data. Ela tem aqui o, o assunto todo, a despedida, a assinatura, tá? Já a versão número 2 é somente um trecho. Normalmente eles colocam um título e um trecho importante, né, da opinião do leitor com quem que produziu a carta. Então vocês vão ler a versão número 1 e a versão número 2 e ver qual que é a diferença, tá? E vão preencher esse quadro aqui, ó. A versão número 1, quem escreveu a carta? Para quem que ela se destina, né? Para quem que ela foi escrita? E qual que é a opinião dos leitores sobre o assunto? E na versão número 2, quem escreveu, para quem que se destina e qual que é a opinião? Anote o que mudou na versão 1 e na versão 2. O que está de igual, vocês vão perceber, né? E, ó, as duas cartas são do mesmo assunto, tá? É a mesma opinião, só que uma foi escrita, né, pelos alunos, aqui no caso, os estudantes, ela está completa, a outra está resumida da forma que foi publicada. Mas o que mudou? O que tem na primeira versão que não tem na segunda? O que tem aqui na segunda que apareceu, né, título, que essa não apareceu título. Na primeira a gente viu data, local. Na primeira tem saudação, né? Na primeira tem despedida, tem citação, ó, citou o título da matéria que leu. Na segunda tem tudo isso? O que tem na segunda versão? E respondam aqui. A questão 2, vocês vão ler sozinho essas duas versões de outra carta, comparar também e apoiando no quadro e na questão que vem logo a seguir, assim como nós fizemos a anterior, tá? Então, vocês vão ler aqui a carta 2. A primeira versão, olha só, a primeira versão que está completa novamente. Local, data, tem a saudação para quem está escrevendo, tem o assunto completo. No assunto, ó, está citando a notícia, que é o título da notícia, a data que foi publicada, tem uma despedida,
A segunda versão, a forma como foi publicada. O que que tem nessa segunda versão? Registrem aqui novamente quem escreveu a versão 1, quem que escreveu a versão 2. A quem se destina, para quem está sendo mandado, né? Aqui, ó, quem está sendo mandado. Olá, pessoal do jornal. Então, está sendo mandado para um jornal, tá bom? O pessoal do jornal. Qual é a opinião dos leitores sobre o assunto? A opinião dos leitores, eles concordaram, acharam interessante, acharam ruim, não concordaram. Qual foi a opinião do leitor nessa carta, nessa daqui? Preencha aqui, anotem o que mudou numa carta para a segunda versão e a primeira versão. O que tem de diferença? E a questão 3, após a análise da segunda carta, converse com seus colegas professores sobre as mudanças que vocês observaram nas versões. Quais foram as principais alterações sofridas pelas cartas em sua publicação? Então, aqui vocês vão escrever o seguinte: quais foram as principais alterações, né, da versão 1 e na versão 2? E a B, quem realiza tais alterações? E C, por que as realiza? Tá? Então, aqui nós vamos pensar assim, ó. As alterações que foram feitas, cartas, né, para que ela fosse publicada. Então, primeiro, tirou a data, o título da carta, que é o cabeçalho, perdão, título não, o local, tirou o cabeçalho, tirou a saudação, não precisa de ter saudação, tá? Colocou um título para chamar a atenção, vocês podem colocar isso. Colocou um título e eles publicam somente um trecho da opinião. O mais interessante que está escrito na carta, eles publicam. Tá? Então, eles modificam isso, eles resumem a carta para poder ficar mais chamativa, para poder ficar mais resumida, tá? Quem realiza tais alterações? Os editores, tá? Os editores do jornal, os editores da revista, eles que mudam a carta para poder publicar. Por que as realiza? Eles realizam essas alterações para que a carta de leitor fique mais resumida, mais chamativa, para que outros possam ler e entender qual foi a opinião. Questão 4. Agora, junto com seus colegas, preencha o quadro abaixo, anotando as principais características de cada versão. A professora também fará as mesmas anotações em um cartaz, que ficará exposto ao longo do desenvolvimento dessa sequência, para que sirva de apoio para as próximas reflexões em torno da carta de leitor. Versão 1. Carta na forma como foi escrita pelo leitor. Versão 2. Carta publicada pelo jornal. Então, nós vamos anotar aqui quais são as principais características de cada versão, tá? Então, vamos lá, ó. Na versão 1, a versão para cá, a versão 1, que é a carta que o leitor escreve, tá? Que é a carta completa, as características. Vamos lá, então, estrutura de uma carta completa com 2 pontos. Baixo, vamos lá. Primeiro, tem local e data, nós chamamos de cabeçalho. Tá? Então, na carta completa tem o cabeçalho. 2, tem uma saudação. Tem a saudação. Para quem que eu estou mandando? Ao jornal.
queridíssimo jornalista, ou a gente pode falar igual as versões anteriores ali, fazendo uma saudação à revista, ao jornal, tá bom? Tem a saudação. Depois tem o assunto da carta. O assunto da carta. Nesse assunto é onde nós colocamos a opinião, tá? Nesse assunto da carta, a gente também tem, antes de ter opinião, nós colocamos a citação, da notícia que leu. Lembra lá quando vocês viram lá em cima, eles falam após ler a notícia, tal, 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 então fala a notícia que leu e depois dá opinião, tá? Assunto da carta ou corpo da carta. Então, tem uma carta ali completa, né? Depois, nessa carta completa, que é escrita, quando eu acabei de escrever todo o assunto, o que eu faço? Tem uma despedida e, por fim, uma assinatura. Assinatura é nada mais, nada menos que quem escreveu, né, a carta, colocar seu nome ali, tá bom? Assinando. Então, essas são as características da carta escrita pelo leitor, que é a carta completa, tá bom? Anotem aí. Já a carta que é publicada no jornal, vou colocar aqui, ó, como que as características dela? Então, ela é uma carta resumida. Normalmente, os editores escrevem título, então possui um título para chamar a atenção do leitor, para ler. E ela é a parte, né? O resumo que está ali é parte da carta completa. É uma parte da carta completa, tá? Uma parte, ou vou colocar entre parênteses aqui um trecho. Um trecho da carta completa, tá bom? Aquele trecho que é mais interessante, mais importante. E também tem o nome de quem escreveu, tá? De quem escreveu aquela carta de leitor. Então, essa aqui é a segunda característica das cartas que o jornal publica. É uma carta resumidinha, menor, possui um título normalmente, né? Tem um trechinho só, pequeno, e o nome de quem que enviou a carta. Bom, acabando de responder aqui, nós terminamos essa parte da análise das cartas de leitor, tá bom? Então, qualquer dúvida, a professora está à disposição. E até a próxima aula para a gente continuar aprendendo um pouco mais.